Hoje a aula vai ser sobre resposta em frequência. Esse é o sumário da aula. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o objetivo de utilizar diagrama de Bode. A gente vai fazer uma pequena revisão de números complexos, o regime permanente diferente, essa entrada senoidal. Em seguida, eu vou falar com vocês sobre o conteúdo da aula, né, que é o diagrama de Bode, e vou tentar dar um exemplo para vocês. Então, a resposta em frequência, ela é associada a sistemas lineares invariantes no tempo, né? O LTI, né? LTI. E eles são excitados por entradas senoidais. Os métodos de projeto baseados na resposta em frequência, eles são os mais utilizados, né? Em ambientes industriais e eles permitem, né, realizar projetos de boa qualidade. Então, isso é uma das vantagens, né? E também uma outra vantagem é a facilidade de realizar testes, né? Porque a gente consegue utilizar o quê? Geradores de sinais senoidais, né? Para poder o quê? Para poder fazer a entrada do sistema e testar, né, a saída, a resposta da saída. Só para mostrar um pouco como que surge, né, essa resposta em frente a uma entrada senoidal, esse é um exemplo onde a gente tem que o nosso G de S aqui é o quê? É uma saída sobre uma entrada. E se essa entrada for senoidal, né, a gente consegue aplicar Laplace e obter o quê? Essa resposta aqui. E se a gente substituir esse x, né, esse valor aqui nessa equação e colocar o quê? O y, a saída, né, a gente vai obter esse valor aqui, ó. Esse valor aqui aplicando o quê? Fração parcial. Então, aplicando Laplace, né, a gente vai ter o quê? Aqui, esse termo aqui, né, esse termo que a gente obteve aqui, né, aplicando a frações parciais, que é a resposta desse sistema, a gente vai ter essa inversa aqui. E como a gente está falando que de um sistema no regime permanente, né, que vai ser a entrada dele, em regime permanente o quê? Já estabilizada essa parte aqui do gráfico, né, essa parte aqui do gráfico, ele vai ter essa parte aqui, vai ser o que? O regime estacionário, e essa parte inicial do gráfico, né, já é o regime transitório. Então, a gente está falando dessa parte aqui do gráfico, né, o regime estacionário. Então, nessa parte do gráfico, esses termos que não são termos complexos, né, por exemplo, esse aqui até aqui, eles vão eles vão tender a zero, né, porque esses valores do tempo aqui, né, esses valores aqui, ó, vão ser o quê? Vão ser muito pequenos, né, praticamente menos infinito, e eles vão tender a zero. Então, essa resposta, basicamente, vai depender mais do que? Das nossas variáveis aqui complexas, né? Como é que a gente determina o valor de A e A conjugado, né? A barrado? Basicamente, colocando essas duas equações aqui, ó, né? E aí a gente pode pegar esse valor aqui, dessas constantes, né? E colocar onde? Colocar nessa equação aqui. E aí a gente determina o quê? Como que vai ser a saída do sistema, que é no próximo slide. Então, substituindo esse valor aqui, né, dessas constantes, naquela equação lá, que é essa daqui, ó, a gente vai ter esse valor final. E a partir da fórmula de Euler, né, fazendo uma manipulação aqui matemática, né, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, de módulo e fase. Né, onde o nosso módulo aqui, que vai vir no próximo slide, onde a gente vai ter o quê? Uma entrada, né, senoidal, que é esse valor aqui dessa onda, ele gera o quê? Uma saída também senoidal, que não necessariamente tenha o quê? A mesma fase, né? Repara bem. Então, daquela equação, né, que eu até mostrei para vocês ali, a gente vai gerar o quê? A gente vai gerar uma saída com módulo e uma saída o quê? Com fase, aplicando uma entrada senoidal. Né? Só para lembrar aqui, então a gente tem o quê? A gente tem um módulo
Então, a nossa saída é o quê? É um módulo com o quê? Com uma fase. E é exatamente isso daqui, né? Para um sistema LIT, né, que é um sistema linear invariante no tempo, eu até coloquei para vocês LTI, porque em alguns livros vai ter a sigla em inglês, né, Linear Time Invariant. Esse sistema estável LIT, sujeito a uma entrada senoidal em estado estacionário, a saída também vai ser o que? Senoidal. E para resolver, obviamente, a gente tem que começar o quê? Substituir S por J ômega. Então, agora resolvendo esse exemplo 1, o primeiro passo é o quê? É substituir S por J ômega. E aí, nessa equação aqui, que é em malha aberta, né? Esse nosso G de S vai se tornar agora o que? G de J ômega. Então, ele vai ter essa cara aqui agora. Como é que faz para resolver o módulo, né? Que é esse aqui. Simplesmente a gente faz o que? Leva os termos ao quadrado e coloca o que? A raiz. Então, o módulo desse sistema vai dar essa equação aqui. E a tangente simplesmente é o que? É tan a menos 1 do que? Do imaginário, né? De J ômega sobre o real de J ômega, né? Então, a gente também obtém o que? Essa equação aqui. Tá, se uma entrada senoidal, né, for desse tipo aqui, simplesmente agora eu coloco o quê? Esse x nesse módulo vai estar multiplicando, né? Esse seno aqui agora ele vai estar defasado com o quê? Com esse valor aqui de fase que a gente calculou. Então, essa aqui vai ser o que? A resposta da saída do sistema a essa entrada aqui senoidal. Uma coisa importante, né, da gente saber é que o diagrama polar ele não indica o efeito individual dos polos e zeros, né? A gente vai ver o que? Só a função final. Vou passar esse exemplo aqui e agora a gente vai entrar o que? Realmente na questão de revisão de logaritmo para o quê? Para a gente fazer o nosso diagrama de Bode, né? A primeira coisa que vale ressaltar aqui é o que? São as propriedades, né? Como esse termo ele tá o quê? Ele está elevado, ele vai vir para cá o quê? Multiplicado. E ele vai multiplicar tanto o log de A quanto o log de B. Como isso daqui é o quê? É uma multiplicação, a multiplicação ela vai ser o quê? Vai ser uma soma no gráfico logaritmo. E como esse aqui está o quê? Eles estão, esses dois termos aqui, esse aqui numerador com esse denominador, né? Eles estão o quê? Fracionados, eles vão virar o quê? Vão virar uma subtração, ó. Então, virou uma subtração. Então, essa é a propriedade de logaritmo. E um outro fato importante, né, que vale ressaltar para vocês é o quê? Que o gráfico logaritmo do módulo de ft é normalmente expresso em decibéis, ou seja, vai ser o quê? 20 log na base 10 de g ômega. E a gente tem dois gráficos, um gráfico que vai ser o quê? Para o módulo, e um outro gráfico que vai ser o quê? Para fase. Né? Então, a gente tem dois tipos de gráfico aí para o diagrama de Bode. Esse aqui, uma coisa importante é o que? É o nosso gráfico decibel, né? Repara bem que aqui a gente tem o que? A gente tem as frequências, né? Então, e aqui a gente tem o que? O dB, né? Repara bem, então se eu tenho esse aqui 0,1, uma década da frente eu vou ter o que? O 1, uma década posterior eu vou ter o que? 10. Então, a relação entre as frequências vão ser expressas em, quê? Em décadas, né? Uma década é o intervalo de frequência de ômega a 10 ômega. Onde ômega é o valor de frequência, né? Lembrando disso. Então, esse gráfico aqui embaixo é o da frequência e aqui vai ser o que? O gráfico decibéis. A gente, então, tem 4 fatores principais para um gráfico logarítmico. A gente tem o que? O fator do ganho, KB,
o dos polos e zeros na origem, que é o J ômega, os polos e zeros no eixo real e os polos e zeros complexos, que são esses aqui. Vou falar agora um pouquinho de cada um, né? O ganho constante KB, o módulo dele, né? Ele vai ser sempre o quê? Uma constante naquele valor que for calculado aqui, 20 log de KB. E é esse valor que a gente calcular aqui, vai ser esse valor desse traçado aqui, ó. Não importa se esse ganho vai ser positivo, né, ou ganho negativo, ele vai estar sempre aqui, né, esse valor dessa constante. O que isso, na verdade, vai me falar é o seguinte, é em relação à fase, né? Porque uma fase vai estar aqui em 0, né? E outra fase vai ter o quê? Vai estar em 100 em menos 180. Vamos para o próximo gráfico, que é o quê? Que é o gráfico de polos ou zeros na origem de J ômega. Começando por esse exemplo aqui, 20 log de J ômega aqui, né? Nesse gráfico, a gente vai ter o quê? Uma inclinação de menos 20, porque como a gente está falando que ele vai estar no denominador, desculpa, no denominador, ele tem uma inclinação que decresce menos 20 decibéis por década. Então, ele tem que passar no 1, na frequência, ó, frequência igual a 1, ele tem que estar passando aonde? Em 0. E aí ele vai começar o quê? Descer 20 decibéis por década, e aí, em 0 ele está passando na frequência o quê? 1. E a fase dessa expressão vai estar onde? Vai ser um traçado, né, em menos 90 graus. Bem, o próximo ganho vai ser o quê? Esse mesmo, só que o quê? No numerador. 20 log de J ômega. Então, agora, como ele está no numerador, ele está o quê? Subindo 20 decibéis por década. Então, ele vai o quê? No 0, né, que é o nosso ponto aqui, ele vai estar no quê? Na frequência igual a 1. Então, ele já começa a subir, né, numa frequência anterior, né, de 0,1, 0,1, né, ele já começa a subir 20 decibéis. Então, no 0 aqui, gente, ó, presta atenção, no 0 ele tem que estar o quê? Passando na frequência 1, já subindo 20 decibéis por década. E aí, o traçado vai ser o quê? Uma reta em 90 graus, né, no gráfico aqui de fase. E aí, isso aqui é só para vocês lembrarem. Nesse caso, a gente tem o que? Um elevado aqui, né? Esse elevado vem para cá o quê? Multiplicando, né? Agora a gente está indo para o quê? Para o ganho em polos ou zeros da origem, né? J ômega T mais 1. E começando então com esse fator aqui do denominador, né? Então quer dizer o quê? Que a gente vai o quê? Decrescer 20 decibéis. Porém, nesse fator ele está o quê? Deslocado. Então, em baixas frequências, né? Em baixas frequências, ou seja, na frequência de canto de 1 sobre T, ele vai ser o que? Ele vai vir de 0, ou seja, ele vai vir aqui de 0. Nessa frequência aqui, que é essa chamada frequência de canto, que é 1 sobre T, ele vai o quê? Ele vai começar a descer 20 decibéis por década, ou seja, ele estava aqui em 1 sobre T, e aqui em 10 sobre T, ele está descendo aqui 20 decibéis por década. E qual é o gráfico então de fase para esse fator, né, para esse ganho? Ele vai começar o quê? Em 0. Quando for menos 45 graus, porque lembra o seguinte, a gente está o quê? Esse aqui é um fator no denominador, né? Então, quando for menos 45, ele vai passar o quê? Por volta, né, aqui de 1 sobre T, e em altas frequências, né, que esse aqui, ó, ele já vai estar o quê? Estabilizando em menos 90. Então, ele começa de 0 e menos 45 ele passa o quê? Em 1 sobre T, e depois ele começa o quê? Aí já ir se aproximando de menos 90 graus. Então, esse é o gráfico desse sistema aqui. Uma coisa importante da gente falar aqui, né, é o que? É da frequência de canto, né? A frequência de canto aqui vai ser 1 sobre T, né, que o nosso gráfico, por exemplo, de 1 sobre
J ômega T mais 1, né? É o que? Nada mais é de que uma reta vindo em zero, né? E aí ele passa aqui 1 sobre T. Em 1 sobre T, né? Ele tá vindo o quê? Ele vem aqui de zero e começa o quê? Decrescer 20 decibéis, né? Menos 20 decibéis por década, né? Então ele começa o quê? Então ele começa a decrescer. Então nessa frequência, né, que em baixas frequências ele vai ser zero, em altas frequências ele já vai ter um outro valor. Esse valor, né, que a gente muda, né, a inclinação do gráfico é chamado o quê? De frequência de canto do sistema. Agora a gente vai falar do que? Do fator J ômega T mais 1. Não no denominador, mas sim no numerador. Também em baixas frequências o valor dele vai ser 0 decibéis. Em altas frequências o valor dele vai ser o quê? 20 decibéis. Então, ao contrário daquele que vinha de 0 e na frequência de canto, que é a frequência de 1 sobre 1 igual a 1 sobre T, né? Ele vinha 0, o outro estava decrescendo. Nesse caso, ele vai vir o quê? Em 0. E aí, em 1 sobre T, que é o nosso o quê? Frequência de canto, ele vai o quê? Subir. Então, já por quê? Porque esse fator está no numerador, e esse é o gráfico de decibéis. Isso aqui só para também explicar, né, a análise do ângulo. E ele vai ser o quê? Em baixas frequências vai ser 0. Ele vai passar, quando a frequência de canto 1 sobre W, né, ômega igual a 1 sobre T, ele vai passar por 45 graus. E aí, em altas frequências, ele estabiliza aqui em 90 graus. Então, é o contrário daquele outro. Então, nesse caso aqui, ele vai vir o quê? Em 0. Na frequência de canto 1 sobre T, ele vai o quê? Ele vai crescer, né? Desculpa, ele vai crescer 20 decibéis por década. Então, 1 sobre T a 10 sobre T, ele está o quê? Subindo 20 decibéis. No gráfico de fase agora, ele está vindo o quê? De 0 graus. E aí, quando ele chega na frequência de canto, ele está o quê? Ele está passando aproximadamente por 45 e depois ele estabiliza o quê? Em 90 graus. Esse é o que é o nosso último fator, né? Nosso ganho, né? Polos ou zeros complexos conjugados, né? Nesse tipo aqui. Aí, se, né, a gente tiver um coeficiente de amortecimento maior do que 1, ele pode ser expresso como dois fatores de primeira ordem, com polos reais, e se, né, o nosso fator de amortecimento estiver entre 0 e 1, ele vai ser o quê? Esse fator quadrático é um produto de dois fatores complexos conjugados, né? Inicialmente, então, o gráfico, né, em baixas frequências, né, ele vai ser o quê? Vai ser 0 dB. Em altas frequências, né, ele vai ser o quê? Esse fator aqui, a gente está falando de um fator que está no denominador, tá? Só para lembrar. Então, esse fator, como ele está no denominador, ele está decrescendo, ele não está crescendo. Então, para altas frequências, o módulo de dB vai ser o quê? Ele vai começar a decair 40 decibéis por década. Então, naquele outro, que era um fator de primeira ordem, né? Ele estava decrescendo que menos 20 decibéis, já que agora a gente tem um fator, né, que é o chamado polos ou zeros complexos conjugados, né? Já é um fator que, com a ordem mais elevada, ele não vai estar mais decrescendo 20 decibéis, né? Ele vai estar decrescendo menos 40 decibéis. E a frequência, né, chamada de corte nesse caso, né, que vai ser quando a frequência do sistema for igual à frequência natural, né, que também é chamada de frequência de canto, né, ocorre um pico de ressonância, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. E ao contrário daquele gráfico de fase, né, que ele começava em 0, passava por menos 45, né? E depois ele estabilizava em menos 90. Nesse caso aqui, desse fator, né, eu lembro o seguinte, que ele está no denominador. A fase desse fator, de um fator quadrático, ele já vai ser o contrário, ele vai ser em 0, ele vai passar por menos 90 na frequência de canto e ele estabiliza em menos 180, que é o que a gente vê aqui, ó. Então, para baixas frequências, né, 0 graus. Na frequência de canto, ele vai ser o quê? Menos 90. E quando a frequência for infinita, né, que ele já vai estar estabilizando, o ângulo de fase torna o quê? Menos 180.
Que é esse gráfico aqui que vocês podem ver, ó. Ele começa em 0, e aí na frequência aqui, ó, frequência de canto dele, ele vai estar o quê? Ele já vai estar decaindo, ó. Ele vai vir aqui, e aí ele começa o quê? Decair. Qual que é a próxima frequência, né? Então, a próxima frequência vai ser essa daqui. Agora a gente vem aqui para o exemplo, né? Onde a função de transferência é essa daqui. Nossa função de transferência, a gente tem aqui 5 termos. O primeiro termo é a constante. Obviamente que essa constante vai mudar quando a gente for fazer aqui as manipulações matemáticas. O nosso segundo termo, né, vai ser esse S mais 3. Só que a gente sabe que S é igual a J ômega. Então, a gente já pode o quê? Substituir, né, esse S por J ômega mais 3. Tá, então esse é o nosso segundo fator, né? O nosso terceiro fator vai ser o quê? Vai ser os fatores aqui, a gente vai começar com esses fatores aqui do denominador. O primeiro aqui vai ser J ômega elevado a menos 1, né? Porque está no denominador. O quarto fator vai ser J ômega mais 2 elevado a menos 1. E o quinto fator vai ser o nosso fator quadrático, né? Que vai ser o fator J ômega sobre 2, né? J ômega ao quadrado sobre 2, né? J ômega sobre 2 mais 1. Esse fator eu já estou dividindo ele por 2 e eu vou fazer isso com o restante também. Esse aqui eu já vou também dividir pelo próprio constante aqui, né? Que aqui é 2, aqui eu vou dividir por 2 também. E esse outro aqui também eu vou dividir o quê? Por 3. Como eu dividi esse termo aqui, né, por 2, ele vai vir aqui multiplicando. Esse outro termo eu também dividi por 2, então vai vir aqui também multiplicando. Esse aqui eu dividi por 3, né? Esse fator aqui, né? E ele vai vir com 3 multiplicando. Então, a nossa constante aqui, na verdade, vai ser o quê? 10 vezes 3 dividido por 2 vezes 2, que vai ser o quê? Vai ser 7,5. Esse é o valor da nossa constante. Então, a gente tem 5 fatores, né? Que são expostos aqui nesse slide, ó. E esses fatores, né, possuem que frequências de canto. Então, as frequências de canto que a gente vai ser o quê? Frequência 3, frequência de canto igual a 2 e frequência de canto igual a raiz de 2. Vamos para o próximo slide, então, né, para desenhar o primeiro fator. O primeiro fator é o quê? É o 7,5. Só que, como é um grafo logarítmico, né, a base dele é o quê? 20 log de 10 desse fator, né? Fator K. Então, aqui vai ser o quê? 20 log de 7,5, que vai dar o quê? 17,5. E esse grafo, por ser uma constante, né, ele vai ser o quê? Uma constante a partir de 17,5. E o gráfico de fase dele, por a constante K ser positiva, vai ser o quê? Vai ser um gráfico reto em 0 graus. O segundo fator, que é o fator, eu vou chamar ele de J ômega elevado a menos 1, né? Ele é um fator que ele tem que cruzar a frequência, né, 1 em 0. Então, ele vai cruzar a frequência 1 em 0. E ele já vai decair da frequência 0,1 a 1, né, em 20 dB. Então, aqui em 0,1 ele vai estar onde? Ele vai estar em 20 dB mais ou menos. Então, ele já vai começar a cair de 20 decibéis, né, até chegar a 1, e depois ele vai continuar caindo também. Esse fator ele não é deslocado, né? Então ele cai sempre menos 20 decibéis por década, né? Qual é o gráfico de fase dele? O gráfico de fase dele é uma reta em menos 90 graus. Então, esse é o nosso gráfico de módulo do fator J ômega menos 1 e o gráfico de fase, né, do fator J ômega menos 1. O terceiro fator vai ser o quê? Vai ser o fator
J ômega mais 3, né? Que a gente viu que ele se torna J ômega sobre 3 mais 1. Então, ele tem uma frequência de corte em 3. Como ele é um fator no numerador, né? Ele vai crescer 20 decibéis por década. Então, ele vai começar em 0 para baixas frequências, né? Aí, quando ele chega em 3, que é essa frequência aqui, ele vai começar a crescer aqui até chegar em 30, né? 20 decibéis, né? Então, ele vai cruzar aqui esse 20 decibéis aqui, ó, em 30. E ele vai continuar subindo, né? Até 300 e assim vai. Então, a partir da frequência 3, ele começa a subir. E o gráfico de fase dele? O gráfico de fase dele é o seguinte, ele começa em 0, no ângulo de mais 45 graus, ele tem que estar cruzando o quê? A frequência 3. Então, ele começa o quê? Em 0, ele cruza a frequência 3 em 45 graus e depois ele toca, ele vai para 90 graus positivos, né, na frequência infinito, né. O quarto termo, né, vai ser o quê? J ômega sobre 2. Só que é um fator do denominador, então ele vai ser o quê? Ele vai decrescer 20 decibéis por década. Quando ele chegar o quê? Na frequência 2. Então ele começa em 0. E aí quando ele chega nessa frequência aqui igual a 2, ele começa o quê? A decair 20 decibéis por década. E o gráfico de fase dele? O gráfico de fase dele é o seguinte. Ao contrário daquele que ele vinha em valores positivos, 0 mais 45 mais 90, esse vai ser o quê? Como ele é denominador, ele vai a valores negativos. 0 menos 45 menos 90 graus. Então, ele começa em 0. Aqui o 2. Ele começa em 0. Vai começar em 0. Aí, ele vai cruzar 45 graus na frequência de canto 2 e vai estabilizar em menos 90, o que? Da frequência infinito. Beleza? O nosso último termo vai ser o termo que? Quadrático. Então, é esse termo aqui. Só que ele é o que? Está no denominador. Como ele está no denominador, né? Ele está elevado a menos 1, então ele vai decrescer. Ao contrário dos outros, né, ele vai decrescer menos 40 graus na frequência de canto dele, que é o quê? Menos 40 graus, não, desculpa. Ele vai decrescer menos 40 decibéis por década na frequência de raiz de 2. Então, ele vai vir o quê? Nas baixas frequências em 0. Quando ele chegar nessa frequência de canto, ele vai o quê? Ele vai começar a decair menos 40 decibéis por década. Uma coisa interessante, no gráfico de fase dele, ao contrário daquele outro, né, que decaía, que via de 0, passava em menos 45 e estabilizava em menos 90 graus, esse aqui, por ser um fator quadrático, ele é sempre o quê? Dobrado. Então, ele vai começar em 0, ele vai cruzar a frequência de canto em menos 90 graus e estabiliza em 180 graus. Então, o gráfico dele vai ser esse daqui, ó. Ele vai cruzar 90 graus aqui na frequência de canto dele, aí ele vai de 0, passa por menos 90 graus e estabiliza onde? Em 180 graus no infinito. E o gráfico final? Como é que é o gráfico final? O gráfico final, simplesmente, por ser um logaritmo, né? A gente está falando de o quê? De 5 termos que são o quê? Multiplicados em si. Por ser um gráfico logaritmo, o gráfico final nada mais é do que a soma desses gráficos. Lembrando que aqui, né, aqui em 0,1, a gente tinha o quê? A gente estava começando, esse daqui estava o quê? Começando em 20 decibéis. Esse outro aqui, que é a constante, ele é constante o quê? Por todo sempre, né? Então, ele está com 17,5 decibéis, que era o primeiro termo. Então, nesse ponto aqui, ó, na frequência de 0,1,
ele já começa com quanto? Com 37,5. Obviamente que ele vai começar a cair, né? Então, ele está decaindo conforme esse gráfico aqui, ó, até chegar na primeira o quê? Na primeira frequência de canto, que é essa daqui. Então, ele vai começar o quê? Ele vai decair seguindo esse gráfico aqui, ó. Então, o gráfico está decaindo, ó, até chegar nesse gráfico de quadrático, né? Esse fator quadrático. O fator quadrático está caindo o quê? A menos 40. Esse aqui está caindo a menos 20, conforme o fator J ômega a menos 1. Aí, quando ele chega na frequência de canto do fator quadrático, o fator quadrático ele começa a decair com menos 40. Se esse decai com menos 20 decibéis por década e o fator quadrático cai a menos 40 decibéis por década, a nova decaída do sistema, né, vai ser em menos 60 decibéis por década. Logo aqui ele vai o quê? Continuar caindo menos 60 decibéis por década. Quando ele chega em 2, na frequência 2, ele está o quê? Ele está decaindo junto com o fator, com esse fator aqui. E esse fator também cai a menos 20 decibéis, né, por década. Então, a soma agora vai ser o quê? Vai ser menos 20 com mais, né, menos 60 decibéis por década. Então, agora nova decaída do sistema vai ser o quê? Em menos 80. Então, ele começa o quê? Cair a partir, né, dessa frequência de canto 2 a menos 80 decibéis por década, até atingir o quê? Até atingir essa frequência 3. Só que na frequência 3 ele vai subir, né, junto com esse fator aqui, ó. E esse fator ele sobe a 20 decibéis. Então, se ele sobe a 20 decibéis, né, por década, agora ele vai decair de novo o quê? Na soma resultante, que a soma resultante é o quê? Menos 60 decibéis por década. E o gráfico de fase? O gráfico de fase vai ser o seguinte. Primeiro vamos olhar o fator 3 e 4, né? Para a gente entender aqui um pouco por que esses fatores se anulam. Praticamente se anulam, né? Como eles são muito próximos, né? Na frequência 2, esse gráfico, o que é o fator, acho que é o fator 4. Isso, é o fator 4. Na frequência 2, que é o fator 4, esse daqui, ó, ele o que? Ele está cruzando menos 45. Na frequência 3, ele vai estar o que? Cruzando mais 45, que é aqui. Então, praticamente, eu tô anulando uma curva com a outra perto dessas duas frequências, que são muito próximas, né? Então, praticamente, as curvas 3 e 4 aqui, no gráfico de fase, elas se anulam. Então, sobra o quê? Sobra nosso fator 5, nosso fator 2 e o nosso fator 1. Só que o nosso fator 1, ele é sempre o quê? Um traçado em 0 graus, então ele não tem nenhum efeito na curva final. O nosso fator 2, ele vai estar sempre deslocado a menos 90. Então, todo ponto aqui vai estar sempre o quê? A menos 90. Então, esse menos 90 vai estar sempre somando com esse gráfico aqui do fator 5. Cadê? Não, desculpa. Vai estar sempre somando com esse gráfico do fator 5 aqui. O fator 5, ele o quê? Ele estava cruzando 0. Então, o novo gráfico agora vai ser o quê? 0 mais menos 90. Então, o novo gráfico vai ser menos 90. Na frequência próxima aqui de raiz de 2, ele vai estar o quê? Cruzando menos 90, que é o do gráfico 5, né? E aí, então, esse gráfico resultante vai ser o quê? Menos 90 mais menos 90. Então, ele agora vai estar cruzando o quê? 180.
E o final desse gráfico 5, ele estava onde? Ele estava chegando a menos 180 no infinito. Só que como o gráfico 2 está sempre contribuindo em menos 90, essa resultante final vai estar onde? Vai estar em menos 270, porque é a soma final. Então, o gráfico de fase resultante vai ser essa soma, né? Então, o que a gente pode ter aqui como final? O final vai ser esse gráfico aqui, que ele realmente ele decai como o gráfico 5, né? Repara bem. Só que ele vai estar deslocado em relação a esse gráfico 5, né? E sempre em menos 90, devido às contribuições desse fator aqui. Então, esse é o exemplo que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me mandar um e-mail.